conosco. E, para encerrar esse ciclo de fala, Almires Martins, que vive e trabalha em Belém também, que nem o Éder, e que participou, colaborou na criação de um trabalho que está também na exposição, na área coluna, logo acima da gente, que se chama, em português, Antigamente Éramos Muito. Eu prefiro deixar o Almires falar o título original, e que é um trabalho realizado com Armando Queiroz e com o Marcelo Rodrigues. O Almires é indígena do povo Guarani, foi boia fria, cortador de cana em usinas de açúcar e álcool, trabalhou na Fundação Curro Velho e na Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, em Belém, onde também te conheceu o Armando Queiroz, que realizava uma pesquisa sobre estigmas históricos do contexto amazônico à época. E do encontro nasceu esse filme, e Almires vai compartilhar e falar um pouco desse processo de trabalho e da vivência dele. Então eu deixo agora Zeino e Éder. Obrigado. Oi. Boa tarde. Como o Benjamin já adiantou a minha apresentação, eu acho que eu devo falar só um pouquinho sobre o trabalho para que justifique a minha fala um pouco mais subjetiva. O meu trabalho parte do homem amazônico, e aí eu considero para isso que o homem amazônico seja aquele que habita e que transforma e que, enfim, trilha a vida na região amazônica, mas aí eu pego especificamente as pessoas que moram no Pará, que é o meu estado, e mais especificamente ainda, as pessoas que habitam Belém e cidades vizinhas, cidades em torno, região metropolitana. Eu retiro essas imagens de páginas policiais porque, no início do meu trabalho, eu queria confrontar a imagem do retrato pictórico tradicional, histórico, onde quem tinha esses retratos eram pessoas que detinham o poder de alguma forma. E aí, tentando trabalhar a figura do homem comum, eu buscava em jornais pessoas que pudessem representar o oposto e tentar criar uma certa dignidade que às vezes é inexistente. Por isso, tirar as pessoas das páginas policiais. O outro motivo é porque as pessoas que eu queria retratar, elas só estão nas páginas policiais. E aí eu considero que o homem amazônico seja o caboclo, aquele que tem miscigenação de etnias, de alguma forma, brancas, negra e índio, não importando qual seja a origem dessas etnias, e que vivam nesse lugar e que ajuda a construir. A minha fala, para não parecer tão subjetiva, eu tirei alguns dados estatísticos de um .org conhecido para ilustrar aquilo que qualquer pessoa pode vivenciar na pele, basta estar em Belém. O índice de homicídio da população cresceu de modo geral entre 2001 e 2012, havendo um aumento de homicídios entre negros e pardos no mesmo período, um aumento de 187,6%. 187,6% é muito grande. A média nacional é de 38,7%. Tá? Belém é a 14ª capital brasileira em relação à taxa de homicídio da população negra e a 13ª capital brasileira considerada a população jovem e negra. Aí considera negra como pardos, índios, a mesma considerada no sistema de cota. Ananindeua, que é a região metropolitana, que é bem grande, desculpa, aparece com a 5ª maior taxa de homicídios em geral e o terceiro se considerado homicídio apenas de jovens no Brasil. E o primeiro, mais violento, se considerado apenas homicídio entre negros. Isso é um dado estatístico que eu nem conhecia, mas eu não preciso conhecer para vivenciar isso diariamente. Essas são as imagens, algumas das imagens que eu tiro de páginas policiais. São imagens em que a mídia, de alguma forma, banaliza essa situação. São imagens em que há um investimento material do jornal nisso, ele investe muita tinta, são fotografias grandes, às vezes a fotografia é muito maior que o texto, e aí eu uso para considerar uma história que eu conheço muito bem, que é a história de quem habita a periferia, de quem habita bairros
distantes do centro, ou que seja próximo do centro, mas seja habitado por pessoas de camadas populares. Eu peguei essa estatística de 2001 para frente, porque 2001 foi o ano que eu cheguei em Belém. E de 2001 para cá eu vi muita mudança. Tipo, o vislumbre que eu tinha saindo de um interior e chegando à capital, onde tudo é fácil e tudo era mais simples, chegava para estudar, as coisas funcionavam de uma forma diferente. E hoje, onde a gente tem o medo de sair na rua, onde a gente tem o medo de fazer qualquer coisa, onde uma moto acelera atrás de ti, tu pensa que vai morrer, isso é muito grave. Outro dia recebemos um amigo de Berlim, que adora Belém, fomos deixar ele no hotel à noite, e ele disse, nossa, não tem ninguém na rua, que bonito, não tem, a rua está deserta, as pessoas estão todas dormindo. A gente disse, não, elas não estão dormindo, elas só não podem sair à rua a esse horário. É uma situação bem complicada. A sensação de medo que se tem em Belém, eu não consigo sentir em lugar nenhum. É uma sensação impressionante de medo. Pessoas, eu separei uma imagem aqui. Essa imagem representa a imagem do medo em Belém. Por mais que você não tenha preconceitos, que você não tenha, que você seja ativista, que você seja artista, que você tenha uma outra visão, você se depara com alguém com essa fisionomia, com esse corte de cabelo, com essa posição, com traços parecidos, você vai ter medo porque existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa te fazer algum tipo de mal. E se ele não for te fazer algum tipo de mal, ele está reproduzindo uma imagem de alguém que poderia te fazer mal. Ele está, como se diz, ele está se afirmando socialmente. Ele escolheu uma figura para se tornar aquela figura, porque isso te faz ser percebido na cidade. Isso te dá as meninas, isso te faz ser respeitado. É uma figura de alguém que é franzino, que é pequeno, e que, de outra forma, ele não seria reconhecido. Tá? Eu considero como origem dessas imagens, como origem dessas pessoas, pessoas que são oriundas de localidades do interior, de cidades vizinhas, não necessariamente recente, mas assim, como eu, mas assim, que vem de gerações e gerações vindo para a cidade grande. Isso é uma realidade comum a qualquer lugar, aqui não é diferente. E que na cidade grande não existe lugar para todos, não existe uma educação para todos, e que dificilmente essa pessoa ia ser alguém na vida trilhando os caminhos normais. A isso a gente pode aliar situações como mudança de valores. Por exemplo, valores religiosos, quando antes a religião predominante era católica, e a religião católica, ela meio que permitia às pessoas beber, ir à festa e outras coisas, e de repente as classes populares começaram a migrar para a religião evangélica, onde a religião evangélica te proíbe tudo isso. Você não pode beber, você não pode ir para a festa, você não pode dançar, você não pode fazer várias coisas. É uma religião, acho que popula a periferia, é uma religião muito ortodoxa nesse sentido. E esse jovem, ele abandona a religião como um todo e está à mercê das coisas, enfim, daquilo que ele aprende na rua. Desde cedo ele como nos filmes, desde cedo ele se destaca, ele é brincalhão, ele corre para um lado, corre para o outro. E aí você tem duas situações. Uma, a influência do capitalismo, que esfrega na cara dele um monte de coisa que ele nunca vai ter, de formas normais. E também a idealização desse modelo de ídolo na periferia, né? Então, jovens começam a assumir o destaque na periferia, e esses jovens já não têm mais valores familiares, não têm mais valores religiosos, e eles têm uma situação de status, que o Gabriel falou agora há pouco, que como a do funk ostentação, uma questão de que o jovem na periferia ele quer esbanjar com cerveja, com festa, com coisas. Esbanjar dinheiro é a forma que ele tem para se promover também. E, enfim, celulares, o mercado de celular roubado em Belém é muito forte. As pessoas roubam celulares. Assim. Não é que você roubou o celular porque estava na bolsa. Existe um mercado de celulares. As pessoas gostam de celulares modernos e eles compram
celulares roubados, assim. Quando você sai na rua, muita gente tem estratégia de usar 2 celulares, um para o ladrão mais velhinho e o seu que você vai usar somente em lugares fechados. O mercado de celular promove o crime, e o crime em Belém ele é desorganizado. Desculpa, não estou querendo meter medo em vocês. Belém é uma cidade muito acolhedora e é um paradoxo muito grande isso. Porque você chega em Belém, você se sente muito acolhido, ao mesmo tempo que você tem uma sensação de segurança muito grande. Tá? Eu estou falando da parte ruim porque é a parte que eu trabalho. Tá? E a banalização do crime lá faz com que você possa perder a vida por causa de muito pouca coisa. Assim. O crime é desorganizado, então a pessoa pode te assaltar em qualquer lugar e pode te matar por causa de um celular, ou pode te matar porque você não tem um celular para dar para ele. Isso é bem grave assim. Outro dia, acho que vocês tiveram consciência de uma chacina que aconteceu lá, acho que todo mundo ouviu falar. E essa chacina, na verdade, ela só foi chacina porque houve uma coincidência das pessoas ouvirem disparos e colocarem em redes sociais, aconteceu isso perto da minha casa. E outra pessoa diz, aconteceu agora há pouco também. E houve a coincidência de que estava acontecendo isso da mesma forma, com coincidência, pessoas encapuzadas e não sei o quê. E isso virou uma chacina. Se não houvesse essa coincidência, isso passaria desapercebido, porque esses números acontecem numa noite, tranquilamente. Não ia agravar em nada essa estatística. É uma chacina que passou em branco, claro. As autoridades negaram a chacina, tipo 100 anos de solidão, eles negaram a chacina por total e disseram, a gente vai investigar. Ninguém soube mais sobre isso. Enfim, meu papel como artista não é mostrar as imagens de pessoas, mostrar fatos policiais, envolver a imagem de alguém que esteja numa situação de fragilidade. Essas pessoas são vítimas da sociedade também e passam, de uma determinada forma, a ser algozes. E essa diferença ela se perde quando se perde valores morais, porque antigamente você tinha o criminoso, que as pessoas rejeitavam e que todo mundo sabia que ele era criminoso, por mais legal que ele fosse, ele era criminoso, ele era rejeitado. E tinha a figura do herói da classe popular, que era a pessoa que bebia, que fazia coisas, que brigava, que tinha gangue, mas ele era uma pessoa boa. E depois de um certo tempo, essas coisas se entrecruzaram e aí se perdeu essa noção do que é bom, do que é mal. Enfim, o meu tempo está terminando, mas para terminar eu só queria mostrar aquilo que eu faço para tentar ter o meu papel social, que é utilizar meu trabalho em arte para tentar falar sobre isso. Hoje é muito legal estar aqui porque eu estou podendo expor uma coisa que eu tento falar através da pintura e às vezes se consegue, às vezes não se consegue, mas o meu papel ultimamente tem sido apenas jogar isso para cima e esperar que as pessoas compreendam de alguma forma. Meu tempo esgotou, obrigado. Thank you, Edgar. We will keep the questions for the last part of the discussion, and now we continue with Clara. Posso? Bom, meu nome é Clara. Eu, junto com a Débora, que é essa companheira que está aqui na mesa, a gente produziu um vídeo que está sendo exibido aqui no primeiro andar da Bienal, um vídeo chamado Apelo. E é sobre ele que eu vou falar um pouco, já que a gente só tem 10 minutos. Assim. O vídeo surge um pouco da colaboração que eu já tive com o Movimento Mães de Maio faz alguns anos, né, que a gente produziu um outro vídeo dentro de um contexto terapêutico, coletivo. E ele, na verdade, parte dessa confluência da experiência prévia já de colaboração com Mães de Maio e de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre algumas questões relativas à formação do Estado brasileiro, né? Eu acho que, para amarrar um pouco com a fala do Gabriel e de outras coisas que foram já ditas aqui,
Quer dizer, o que está, quais são os processos de apagamento e invisibilização que estão implicados no processo da formação do Estado Nacional brasileiro, né? Às custas de quem esse desenvolvimento foi feito, né? Às custas de que tipo de exploração, às custas de que tipo de pessoa, e por que essas pessoas, ou por que essas histórias não se tornam visíveis na narrativa hegemônica do país, né? Você tem uma narrativa que se institui como discurso político hegemônico e é algo que está invisibilizado, né? E como falar disso que não é acessível, né? Isso que não é audível, isso que não é visível, isso que está nesse estado de exceção, né? Isso que está nessa zona de exceção que é permanente, que não é de agora, que não é exclusividade enfim, desse contexto no qual, por exemplo, a Débora trabalha, que eu não vou entrar muito na questão do trabalho dela, que acho que ela pode falar melhor. Mas, enfim, das chacinas e dos massacres produzidos no Estado democrático, mas o que isso se relaciona, por exemplo, com as perseguições da ditadura e o que isso se relaciona com a constituição do Estado colonial, né, na época enfim, do Brasil colônia e tal. E como, então, falar da memória nesses processos, né? Como disputar politicamente a memória, entendendo a memória como um campo de agência política mesmo, né? Como construir essa contra-história à medida que lutar por ela é também lutar contra poderes, enfim, econômicos, bélicos e políticos instituídos, né? Como lutar contra esse silêncio, contra o esquecimento e contra o apagamento dessas narrativas, né? Porque, num certo sentido, todas essas práticas de extermínio, de exploração e de dominação, elas foram não só articuladas como práticas físicas, né, de morte concreta do corpo dessas populações, mas também ela foi articulada com uma morte simbólica, né, com a morte da memória dessas pessoas. Não se pode dizer o nome dessas pessoas, não se pode dizer a história dessas pessoas, e talvez essa seja uma morte muito mais difícil de ser lidada, né, porque você não tem o direito de dizer o nome, não tem direito de dar nome a esse trauma, não tem direito de dar nome a essa experiência de sofrimento, né, e a partir disso que foi construído esse trabalho junto, que é o apelo que está sendo mostrado aqui na Bienal. E, enfim, isso aqui é uma imagem, eu só trouxe para trazer um pouco de contexto, né? Isso é uma imagem de um trote da UFMG de 2010, se eu não me engano, em que, enfim, isso aqui é uma faculdade de Direito, é um aluno de Direito que, enfim, aplica esse trote na caloura, ele pinta essa caloura de preto, pendura essa placa, chama ela de Chica da Silva e acorrenta, né? Quer dizer, o que está por trás dessa imagem, né? Quais são as incapacidades sociais e políticas do Brasil de elaborar a experiência traumática que foi o processo da escravidão e do colonialismo para poder reproduzi-lo como piada, né? Como um tom de troça. Você subtrai toda a experiência de sofrimento para ele reaparecer dessa maneira, né? E é claro que ele não só reaparece como piada, ele reaparece de maneira muito mais concreta e real. Se vocês lembrarem, aquele sujeito que foi acorrentado no Rio de Janeiro, com a trava da bicicleta, essa imagem não aparece muito como piada, mas senão que ela se reproduz, né? O passado se reatualiza no presente a partir dessa incapacidade que a gente tem de enfim, elaborar politicamente essas experiências, né? E ao meu ver, isso está um pouco atrelado a uma ideia que é muito corrente no contexto político, econômico e até intelectual brasileiro, de que há um discurso de conciliação nacional, né? Que se é possível conciliar essas muitas forças, esses muitos agentes do tecido social sem que se faça justiça, né? Então é possível se assinar a Lei Áurea sem que ocorra nenhuma política de reparação às suas vítimas, né? Então é possível assinar um papel, abolir a escravidão e simplesmente largar os negros à sua própria sorte, como se o simples papel resolvesse todas as sequelas psíquicas, sociais, culturais, econômicas de 400 anos de escravidão, né? Ou como assinar a lei da anistia em 79, que opera um pouco no mesmo processo, né? Ela concilia, ela coloca tudo em pé de equivalência, como se não existisse
responsabilidade de nenhum agente, como se todo mundo se colocasse num falso pé de igualdade, e a partir daí, então, a gente viveria numa democracia festiva e um tanto falaciosa. Né? E aí, bom, esse trabalho, já que eu tô caminhando para o meio da minha fala aqui, eu vou falar mais do trabalho que está sendo apresentado. Foi um trabalho feito no cemitério de Perus, que é um cemitério na zona noroeste de São Paulo. Esse lugar eu já vinha pesquisando há um tempo, que para mim é um lugar que condensa historicamente essas muitas contradições, né, da formação do Estado brasileiro. Primeiro, isso aqui, esse pontinho lá no alto da foto é onde o cemitério está, né? Isso aqui é uma foto de satélite do cemitério. É um cemitério jardim, não é um cemitério que tem, enfim, túmulo de alvenaria. Então, por isso que a gente tem essa impressão mais, enfim, essa coloração mais verde da foto. Mas o cemitério tem essa importância, ao meu ver, porque ele condensa historicamente esses dois momentos. Né? Em 90 foi encontrada essa vala da ditadura militar, uma vala clandestina com mais de 1.100 ossadas, e o governo da Luiza Erundina conduziu a exumação desses corpos. Né? Enfim, só que são imagens documentais desse processo de exumação. E no lugar onde foi encontrada essa vala, foi construído um monumento que, enfim, segue o perímetro de 33 metros da vala, né, que tinha 33 metros por 8 de profundidade, e foi colocado esse muro com essa frase, que, enfim, diz que aqui os ditadores, enfim, uma frase assinada pela Luiza Erundina, junto com a comissão de familiares de presos políticos e desaparecidos. E a frase é a seguinte: aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Isso é o que está escrito no monumento. E que até, enfim, tem um certo interesse nesse cemitério por conta desse monumento. O interessante, no entanto, é que se você caminha algumas quadras para baixo, você ainda tem enterro de indigente, em massa e diário, no mesmo cemitério. Muitos dos indigentes vêm de processos regulares, né, do IML ou do SVO, que são serviços funerários municipais, mas muitos chegam também por processos que se sabe pouco. Muitos chegam com identificação, mas ainda assim são enterrados como indigentes, né? A partir do momento que eles são depositados nessas covas rasas, eles são simplesmente identificados com essas estacas e números. Né? E aí, enfim, eu penso que esse é um lugar de memória, né? Acho que junto com o processo de elaboração com a Débora, que foi um processo de escrita conjunta, porque a gente escreveu o vídeo junto, escreveu o texto do vídeo junto, e filmado nesse cemitério foi uma maneira de tentar criar um espaço simbólico de memória, um espaço que foi subtraído do contexto social, que a sociedade, enfim, e que o Estado e as elites sequestraram do espaço social essa possibilidade de elaboração dessas experiências traumáticas, né, e tentar usar o espaço da arte como esse lugar que consegue combinar muitos tempos, enfim, trazer o passado, o presente no tempo, o presente apontando para o futuro, um pouco nessa condensação dos tempos, né, elaborar uma narrativa possível de memória e de luto, que não tem possibilidade de existência em outro lugar ainda, no âmbito social. Então, um pouco é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Débora. Não. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os meus companheiros de mesa e também a plateia. E quero agradecer a pertinência desse debate aos organizadores. Para mim, foi fundamental não mostrar só o trabalho dos artistas, mas sim um contexto dentro de um debate. Eu sou Débora, eu sou coordenadora e fundadora do movimento Mãe de Maio, uma ex-dona de casa, mas ativista agora por um motivo assim múltiplo, lutar pela vida. Em maio de 2006, eu creio que muita gente que é de São Paulo não lembre, mas também as pessoas de fora também têm que ter essa noção o que é a pena de morte decretada no nosso país.
Em maio de 2006, o Estado de São Paulo, ele matou mais de 600 pessoas através do braço armado do Estado. E um deles era meu filho, um gari que trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca no dia da sua morte, para defender um mísero salário mínimo. Eu caí numa depressão muito forte durante 40 dias, e no 5º dia de internação hospitalar, meu filho apareceu para mim. E eu digo que meu filho apareceu para mim porque eu tive vertigem dos dedos dele cravados no meu braço no dia seguinte. Eu não dei muita importância porque eu pensava que eu estava delirando do monte de remédio, os soros era muito forte com penicilina, eu achava que eu estava delirando. Como eu me enganei. Mas ele deixou uma mensagem e deixou para mim um legado que eu levarei para o meu túmulo. Mãe, não quero a senhora aqui. Eu quero que a senhora lute pelos que estão vivos, porque para mim só basta a justiça. E isso eu trago até o dia de hoje. Corri atrás das mães, porque foi inaceitável o que eu vi, que nós presenciamos no estado de São Paulo, a carnificina humana. No espaço de uma semana se matou 600 jovens. A Secretaria de Segurança ela deu um numeral fascista, como é acostumado, renega os dados atuais quando é para beneficiar eles, com certeza eles fazem os dados corretos. Tendo em vista o que o Gabriel traz com riqueza de detalhe, eu vou expor aqui. A Secretaria deu 493 óbitos, mas logo em seguida o Conecta, que é um órgão de direitos humanos, deram 532. E a gente tinha noção, sim, que eram muito mais, porque o tanto de jovens que começaram a aparecer, as suas mães, gritando que seus filhos foram assassinados, a gente sabia que era muito mais. E quando foi em 2012, a Universidade de Harvard se juntou às Mães de Maio e veio o numeral de 600 jovens, porque nós temos mais de 30 desaparecidos, né? Então, o governo do Estado ele deu como ataque do PCC, denominando como se fosse o crime organizado que tivesse matado meu filho. E nós começamos a bater de frente, foi uma das primeiras vitórias que nós tivemos, foi contra a mídia. Essa mídia bandida, essa mídia que desinforma a nossa população brasileira, uma mídia que é uma mídia capitalizada, uma mídia comercializada, e nós batemos de frente contra essa mídia. Porque nós não precisamos dessa mídia bandida, porque nós precisamos e se alimentamos da mídia alternativa, a qual qualquer um daqui pode fazer a verdadeira mídia, porque é a mídia própria, né? A gente tem uma tecnologia na mão, e isso nós fizemos muito bem. E depois disso, a gente viemos para São Paulo em 3 mães, eu saí procurando as mães, e nós conseguimos, na ouvidoria da polícia, pensando que a gente ia ser ouvida, fomos ouvidas. Mas quando a gente tem uma ferramenta que não funciona, que é só para barrar a população, nada funciona nesse Brasil e também no estado de São Paulo. A mídia, nós negociamos com a mídia e colocamos como os crimes de maio, que até hoje, no dia de hoje, o governo chama crime de maio, mas não crime do PCC, porque ele sabe que quem estava atrás dos crimes, os que estavam de trás dos capuz, os que estavam pilotando os carros pretos e os carros prata, na época, era o Estado fascista, porque o Estado, quando ele mata, ele esconde a sua identidade, porque o crime organizado, para ele, um homicídio é como se fosse um troféu. Ele não precisa esconder seu rosto, porque o crime é crime. Mas esse crime organizado, ele foi construído de dentro dos presídios, não foi de fora para dentro. Foi a base do achaque, a base de corrupção que está bem instalado dentro das instituições policiais do estado de São Paulo, como do Brasil também.
Né? Quando a gente fala de corrupção, a gente fala de genocídio. O que aconteceu no estado de São Paulo, no espaço de uma semana, que se mata 600 jovens e a maioria dos inquéritos, todos arquivados, era para beneficiar o capital, era para beneficiar um poder. Esse poder de que eu estou falando era um ano eleitoreiro e o governo do estado de São Paulo não podia mostrar para o resto do país que era um país que estava em jogo, que ele não tinha controle contra o crime organizado, como ele não tem o controle até o dia de hoje. E ele mostrou para a sociedade, a classe elitizada, que ele podia dar uma resposta, indo para a periferia, matar meu filho, indo para a periferia, matar os nossos filhos, porque cada um que tomou foi como se fosse meu filho. E continua matando até o dia de hoje, porque os crimes demais não teve punição. Se matou muito mais do que na ditadura militar. Na ditadura militar, se eles expõem um numeral de 480 e poucos, então a gente está mostrando que foi mais de 600. Agora a ditadura tem que mostrar que o que eles encobriram no cemitério de Perus foi o sindicalista, foi aquela classe periférica que não entrou no numeral. Não entrou no numeral, porque o que eles apresentam é a burguesia que foi assassinada. E nós estamos mostrando isso. O apelo é para isso. O apelo é para dizer que a chacina da democracia, que nós vivemos numa chacina da democracia no nosso país, tendo em vista o que nós estamos vendo aqui em Belém do Pará. Quando o Éder fala isso, eu falei para o Éder, antes da gente sentar nessa mesa, eu faço parte do programa de defensores, linha de frente, ameaçados. E eu falei para o Éder, são 35, só no Pará temos 9, junto com o Amazonas. Então, a gente vê que nós vivemos num estado sitiado periférico. Nós estamos vivendo numa periferia militarizada. Nós estamos vivendo numa democracia que o alvo agora... a gente fala que não é uma ditadura que acabou, porque o alvo é o preto pobre favelado. E nós temos que gritar como mãe, porque nós não se encovardamos. Essas medalhas, esse troféu que foi de reconhecimento da luta dessas mulheres corajosas, porque nós somos um coletivo, eu estou falando por elas. Essa luta não é para as mães, é o reconhecimento da luta. Mas esses troféus, essas medalhas que nós recebemos ao longo desses 8 anos, clamando por justiça pela morte dos nossos filhos, é deles. Essa medalha é deles. Quando a gente fomos reconhecida no estado de São Paulo, o dia 12, calendário do estado, Dia das Mães de Maio, nós falamos que nós não precisamos de dia, que a gente ia transformar o dia 12 como o Dia das Vítimas de Violência Policial, como um dia de vítima do Estado. E aí agora saiu, no dia 17 de agosto, saiu a Semana Estadual das Vítimas de Violência Policial, de 12 a 19 de maio, que foi a Semana da Chacina. Então esse mérito não é nosso, esse mérito é o clamor dos meninos. Que nós temos que barrar isso aí, porque a ditadura não acabou. A ditadura acabou para a burguesia, porque ela veio perversa na nossa periferia. E quando a gente vem, que senta na mesa, que a gente se depara com os mesmos numerais, com a mesma história, que não é diferente dos indígenas, porque a gente também a gente lidar com os indígenas. A gente fala que nós somos mãe do Brasil, que a gente tem um exército de filhos. A gente tem certeza que a gente saímos daqui, a gente vai construir muito mais e fortalecer muito mais o nosso exército. Porque os crimes de maio foi uma história que não foi contada. A gente estamos há 4 anos pedindo a federalização desses crimes. E esses crimes não têm uma solução. Não tem uma solução. Como não teve na ditadura militar. O respaldo da ditadura militar tem nome e sobrenome. Se chama Polícia Militar. E as mães têm uma campanha na rua que ela grita pela desmilitarização. Porque eles também são vítimas. Os policiais, os praças são vítimas. A gente tem certeza disso. Meu filho era um trabalhador, mas se meu filho fosse um bandido, eu estava aqui lutando porque eu sou mãe. E atrás de um policial assassino tem uma mãe. A gente tem essa reflexão. Então, vamos lutar por uma transformação, porque a gente unidos, nós somos mais. Isso a gente tem certeza. Acabamos de chegar de Minas Gerais, fomos para lá para poder arrumar creche para estudantes, mães, estudante que teve seu filho, teve que entregar seus filhos para o pai, porque ela não tem, é residente e não tem creche, nessa mesma faculdade.
Então, essa semente que a gente plantamos, essas mães de maio, essa característica, porque nós não ficamos só no extermínio, nós ficamos nas violações de direitos humanos no nosso país. Quando a gente vê o povo violado, os seus direitos de ir e vir, a gente tem que atuar, porque nós queremos um Brasil igualitário para todos. Muito obrigado. Thank you, Gabriela. And now we go on with Boa tarde a todos. Vou pedir licença para a mesa para ficar de pé, os companheiros. Não. Baixa pá. Baixa pareicô. Peicoamba mama pache. Essa ia ser a língua que nós estaríamos falando hoje, não fosse uma proibição do Marquês de Pombal em 1750. É difícil falar de um ponto de partida em relação à violência que nós sofremos. Na condição de indígena, nós sofremos a violência física, a psicológica, todo tipo de violência. Começa quando, lá na aldeia, nós nos reunimos para defender um pedaço de terra, que é tudo que nós temos e é tudo que significa para nós. Aí vem a mídia e diz, tira fotos de pessoas como eu, que já está vestido assim, e diz, ele nem é índio de verdade, é índio de mentira, é paraguaio, é brasiguaio. E esse Brasil já tem muita terra para pouco índio. E quando nós entramos na universidade, os nossos colegas olham, entrou pela cota, entrou pela vaga reservada, está roubando o meu lugar, está tomando o meu lugar, está tirando o meu espaço. E quando lá, no Mato Grosso do Sul, recentemente, um grupo de estudantes que, encabeçando o movimento pela retomada de uma terra, nos caminhos aonde se vai pelas matas, não tem ninguém que sirva de guarda-costas a não ser a fé, se deparam com um grupo com muitos coquetéis molotovs e esse ônibus é incendiado com os alunos dentro. E muitos dizem, ah, morreu? Ah, é índio. Não faz falta. Dando prolongamento à ideia de um grande pesquisador, um etnólogo da questão indígena, que dizia, índio bom é índio morto. E isso continua. Recentemente, o governo Dilma fez uma verdadeira operação de guerra, usando todo o seu aparato para tentar demover os mundurucus da sua ideia de impedir a construção de uma usina em suas terras. A mídia? Não, ela não estava lá. E os que estavam lá falaram muito bem da ação dos policiais. Não falou das mortes, não falou da violência. Até porque na região norte, numa aldeia, 1000 quilômetros longe de tudo, morreu. Abre a barriga, joga dentro da água, a piranha come. Não vai fazer falta. Quem é que se importa com isso? Quando se levanta contra Belo Monte, quando se levanta contra outros grandes empreendimentos, nós somos vistos como empecilhos, como o capital tem que girar, como as empresas têm que ir lá construir, tem que vender cimento, tem que vender ferro, tem que vender isso, tem que produzir aquilo e aquilo mais. Ah, mas ali onde vai ser construída a usina tem
indígenas. E aí vem pessoas construindo, como o Pero Luiz Gandava escreveu sobre nós, na nossa língua não tem as letras R, L e F. Então, não tem lei, não tem fé, não tem rei, não é gente. E com isso, vai destruindo, vai matando. Ou nos acampamentos no Mato Grosso do Sul, das lideranças que estão tentando retomar o seu espaço tradicional. Já não se faz mais como antigamente, massacra todo o grupo, não. Mata-se somente o líder. Desaparece, simplesmente desaparece. Meu pai era um empecilho. E lá um belo dia, a polícia militar armou uma casinha para ele. E ele morreu. Foi uma execução. Testemunhas? Muitas. Mas no andar do processo, todas as testemunhas morreram. Não tem mais nenhuma. Aí não tem razão de tocar o processo para frente. Ou de tantos outros casos, como eu estava dizendo a respeito da aldeia Jaguapiru e Bororó, onde já está toda formatada uma rede de bocas de fumo, gangues da aldeia com gangues da cidade, e todos, quase todos, os que fazem parte disso têm menos de 15 anos. Como recentemente teve uma reunião na FUNAI para discutir a questão indígena, os procuradores da FUNAI disseram: a criança indígena tem problema, é? Não sabia. Ou mesmo se for ver a legislação, o ECA não foi pensado para indígena. Não existe a criança indígena. O ser do indígena perante a lei é considerado como relativamente incapaz. Ora, começa tudo por aí. Para minar o nosso movimento, para minar as nossas organizações, em 2007 correu uma circular que era para encerrar todas as contas bancárias de indígena, porque ele é relativamente incapaz, então não responde pelos seus atos. Todas as suas contas bancárias, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, iam ser zeradas, encerradas. Por quê? Porque nós não existimos para o direito. O direito não nos vê como uma pessoa do direito ou de direito. No Estado democrático de direito, nós vivemos a livre opressão. E essa opressão vem de todos os lados. Como no caso do governador de Mato Grosso do Sul, numa das suas falas, num palanque eleitoreiro, disse o seguinte: esses índios estão reivindicando terra, é terra onde se cria gado que vai alimentar o povo brasileiro. Um boi vale mais do que um índio, por que é que eu vou dar ouvidos a esse povo? Horas. Quando nós tentamos, ou quando nós nos unimos com os movimentos sociais que aí estão, mesmo lá em Mato Grosso do Sul, quando nós, naquele também movimento de protestos, nós nos reunimos lá no meio rural. Alguém soube? Não, a mídia não estava por lá, mas a polícia estava. E lá também teve bomba de gás lacrimogêneo, também teve bala de borracha, também teve morte, mas isso não aparece. Quando eu terminei o ensino médio, eu não pude ir para a universidade, porque não se dava, naquele momento, oportunidade. Pensar num índio na sala de aula era coisa do outro mundo. Fui cortar cana, 12 anos no canavial, trabalhando praticamente a troco da comida, até que pudesse entrar numa universidade. E hoje, quando os indígenas conseguem aparecer, é nas páginas policiais. Quase sempre isso está acontecendo. Quando, por exemplo, aquele grupo de Guarani Kaiowás diz: se nós não tivermos a nossa terra, nós vamos cometer um suicídio coletivo. Porque se ele não tiver a terra, o que é que adianta viver, se não tem o local dos seus antepassados? Então, eu, juntamente com Armando, nós fizemos um filme, um documentário, onde tentamos expressar tudo isso, porque nós somos invisíveis, tanto para a mídia,
Os antropólogos que vão nos estudar ainda insistem naquela ideia de um romantismo que não existe. E eu já tive o dedo apontado para mim por antropólogo dizendo: você não é índio. Ora, o que eu sou então? O que os nossos povos são então? Toda a nossa prática, a nossa lógica de preservar a natureza, está aí os resultados de São Paulo passando por todo esse problema da água, mostrando que, de alguma forma, nós temos razão, que a nossa lógica tem lógica de ser sim. Então, nessa ideia da invisibilidade, é que foi feito esse trabalho que foi exposto aqui, onde eu falo de toda essa violência sofrida, e no final tem toda uma espécie de uma ritualística de morte. Por quê? O indígena que está vivo, ele é invisível para todos. E aquele que morre também é invisível para sempre. Enquanto que o que está vivo, ele vai continuar aí perambulando. Mas, se ele estiver como eu, disfarçado de branco, aí vão continuar dizendo: você nem índio é mais. Então, quando se pensa nessa ideia da violência, nós também somos pais, nós também temos sonhos, nós também queremos mostrar o que nós temos. E isso, quase sempre, nós fazíamos nos escondendo, lá no último resquício de mata, mas hoje não tem mais como se esconder. Hoje nós estamos entrando pelas universidades, estamos formando os profissionais, que é a nossa esperança, junto com pessoas que pensam diferente, que têm uma lógica diferente e que, de alguma forma, tentam fazer com que esse estado de violência que as pessoas veem aí todos os dias não seja naturalizado. Eu convido todos aqueles que um dia puderem a ir nos visitar na nossa casa, saber como nós somos, como nós vivemos, e vocês vão chegar à conclusão de que nós não somos tão diferentes de vocês. Muito obrigado. Thank you, Almires. Okay, this was the hardest moderation of my life because I didn't want to cut short anyone. I wish everybody had more time to speak. Now we can have questions. We have another 20 minutes for the questions, and then at 7 o'clock we will have the screening of Z32 by Avi Mograbi. And now the questions, please. Desculpa ficar falando tanto, mas para a Débora e Clara, tem uma estatística produzida pelo Núcleo de Estudos da Violência em São Paulo, para além daquele artigo que fala dos 493 assassinados durante a primeira semana, tem uma pesquisa feita naquele ano nos 23 institutos médicos legais aqui do estado de São Paulo, que constatava que nas 3 semanas seguintes, aquela primeira semana mais letal, foram mais 500 homicídios, entre alguns dos quais eu estava fazendo pesquisa de campo no momento. Então, por isso que eu acho que se a gente pudesse trocar essas fontes para a gente conseguir elaborar esse número, que eu acho que politicamente é importante, e a sensação que essa pesquisa oferece é de cerca de 1.000 mortes em um mês, né, no estado de São Paulo. Então, se a gente considerar os 600 pela Conectas, talvez isso vá para além de 1.000. Né? Acho bem importante politicamente a gente unificar esse número.
Olá, boa tarde. Eu sou o Bruno, sou educador aqui na Bienal, na exposição. Eu queria fazer uma pergunta para o Éder, que no nosso trabalho de educador a gente fica com a parte da recepção dos trabalhos com o público, né? E aqui a gente atende desde de muitas escolas, né, estaduais e particulares, da maioria estaduais, com uma grande parte dos alunos que tem o traço étnico, enfim, que aparece nas pinturas, do negro, enfim, em que se reconhecem nas pinturas, só que, a partir do momento que ele conhece um pouco do processo de criação seu, de sua pesquisa, rola uma dificuldade de se reconhecer da onde essas pessoas vêm, enfim. E também atendo como amigos do Iguatemi, que vêm aqui, olham, acham ótimo que a pintura seja um retrato falado para os crimes que eles estão. E essa semana eu tive uma visita de um grupo de convivência de redução de danos de usuários de droga do centro. E foi a primeira vez que houve, de fato, um conflito mesmo assim, na visita, porque, na maioria deles, eles logo de cara se reconheceram naquelas pinturas, começaram a apontar, você que parece com você parece com ele, enfim. E um deles, ele reivindicou você, e ele não entendeu, ele perguntou, quem é esse cara que está caguetando meus parça? Para os estrangeiros aqui, quem é esse cara que está entregando os meus semelhantes, enfim, né? E, enfim, o seu trabalho tem essa mudança de contexto, né? De primeiro tirar de uma informação de jornal e partir para um espaço público, que é o da rua, e vir para uma exposição. Só que esse processo artístico de estratégia, às vezes, da linguagem não acessa a mensagem direta que essas pessoas têm. Eu queria saber de você como é que se dá, qual a recepção do público frente ao seu trabalho, enfim, você tem relatos de outras pessoas que veem o trabalho e veem de outra forma. Bruno. Oi, meu nome é Nelly. Eu só queria... Desculpa, não lembro o nome, mas ele disse para a gente ir na casa dele, mas você não disse onde é a sua casa. Né? Então, aí, quando convida, precisa dar o endereço. Boa tarde, eu sou o Tim Urbinati. Primeiro, eu me sinto envergonhado, como branco, e a minha etnia ter feito o que fez na América Latina com os índios. Eu peço desculpas a vocês. Me emociona isso, porque também está me emocionando muito essa Bienal. Pelo que eu tenho frequentado aqui, eu acho que, como artista que sou também, é uma das poucas realizações em que a arte ela não ficou isolada dentro da Bienal, separada do contexto em que essa cidade está mergulhada nas contradições que nós vivemos no cotidiano, como Débora acabou de expor, como o trabalho que a Clara mostra nesse vídeo, juntando duas épocas, da época da ditadura militar e esse momento que continua. A polícia militar, ela é a continuação do braço da ditadura nos nossos dias. Não vamos nos esquecer, este povo está aí. A prova disso são os militares que são intimados pela Comissão da Verdade e se recusam a depor porque eles nos consideram inimigos. A ditadura não acabou. Essa farsa democrática que nós vivemos, esse braço agora civil, que era a ditadura civil-militar, esse braço civil está botando a cara na Paulista de novo.
está indo no quartel do 2º Exército pedindo intervenção militar de novo. Então, eu quero parabenizar, mais do que perguntar, parabenizar a curadoria dessa Bienal e que ela estabeleça pontes com as próximas curadorias para que esse processo de investigação e de imbricação da arte com o contexto socioeconômico, político e cultural continue. Muito obrigado. Almires, eu gostaria de colocar uma questão aqui para você. Tal como a colega ali colocou, acho interessante que você, de fato, nos dê o endereço da sua terra. Porque nós vamos, certamente, ao menos as pessoas que estão aqui, constatar na sua terra com você de que nós não somos assim tão diferentes no plano da nossa alma. Muito embora é um pouco triste de constatar também de que esse simpósio Direito à Cidade ainda, eu presumo, não conseguiria lotar um estádio do Pacaembu. Agora, eu coloco uma questão para você da seguinte forma. Você coloca que a terra é tudo para um índio. É certo isso. Claro que é certo. Nós sempre escutamos isso, nós percebemos isso. Mas porque a terra para o índio, ela tem um valor de uso. E a terra para nós já não é mais nem um valor de troca, ela é um valor de especulação. É um valor que envolve interesses. Daí a pertinência da primeira parte desse simpósio, que se deu em setembro, né, onde a Raquel colocou com bastante ênfase, o professor Carlos Weiner também, essa questão da cidade mercantilizada, financiarizada. Então, enfim, para questioná-lo sobre essa questão que você coloca, né, que eu acho interessante, é provocativa, né, nós não somos assim diferentes, eu entendo que vale dizer, como repetindo agora, que para nós, ao menos aqui, de fato, nós estamos em acordo com você, no plano dos nossos sentimentos, como foi aqui colocado o parceiro pedindo, então, desculpas, não é? Mas a questão da terra é diferente. E ela não é a nossa alma, ela é uma coisa que está por trás, muito perversa e violenta, não é? E que essa, sim, é a discussão no plano das grandes cidades, aquilo que tem a ver esse painel do direito à cidade, não é? Até que ponto nós estamos, sim, enxergando a cidade, sob o ponto de vista da denominação de um programa federal chamado Minha Casa e Minha Vida, como se fosse para um índio a terra, ou seja, a casa, a vida. Enquanto, na verdade, se eu escuto um parceiro de um movimento de moradia, ele sabe muito bem dizer para mim que o programa deveria se chamar Minha Casa, Minha Dívida. Certo? Em outros termos, aguardaremos do governo brasileiro lançar um programa que seria tão simplesmente Minha Cidade, Minha Vida, como para um índio é Minha Terra, Minha Vida. É isso. Boa tarde, meu nome é Rosi Barbosa, e eu queria agradecer muito essa mesa, não sei se para todas as pessoas. A minha sensação foi que, durante toda a parte da manhã, a gente falou de algumas coisas muito abstratas, né?
A cidade parece um sujeito nos discursos que a gente ouviu até aqui, e agora a cidade ganha corpo, ganha nome e ganha palavras muito importantes, porque a gente sabe que a cidade é feita por pessoas e que essas pessoas que que fazem a cidade são categorizadas e são divididas. Eu comecei, digamos assim, minha vida de ativista, de pesquisadora, com um movimento que tem uma similaridade muito grande com o Mães de Maio, que vocês devem conhecer, que é o movimento da população em situação de rua, que começou em São Paulo, mas que hoje é um movimento nacional. E eles começaram a partir de uma chacina que aconteceu em 2004, agosto de 2004, aqui no Quadrilátero da Sé. Em 2 dias foram atacadas 15 pessoas, dessas 8 pessoas faleceram, e até hoje, 10 anos depois, a gente não e com uma política de 5 anos, a gente não conseguiu federalizar a investigação desses crimes. E aí eu fico muito feliz de ouvir a Clara, de ouvir a Débora, de ouvir o Almires, dar nome a essa cidade que sempre está fora dessas nossas discussões, porque a gente sempre é tratado como objeto das discussões dos pesquisadores brancos, machistas, que falam dessa cidade abstrata, que é muito fácil falar de guerra quando não vive a guerra na sua própria pele, né? Então, agora, a gente terminou há um mês um estudo que também no cemitério de Sobradinho, em Brasília, com as fossas de pessoas reconhecidas pelo Estado como indigente. Apesar da gente saber que muitas pessoas dessas são enterradas, inclusive portando o RG, e inclusive com o Instituto de Identificação da Polícia Civil, sabendo que existe... como é a palavra? Mas que o RG pertence àquela pessoa mesmo, porque é feito todos os exames papiloscópicos. Então, mas isso era só para dizer que a gente trabalhou com 276 laudos cadavéricos, 262 boletins de ocorrência em Brasília, de pessoas que morreram em situação de rua, que são esses corpos não reclamados, que ninguém nomeia. E aí, o que a gente encontrou nesses corpos? São pessoas negras, a grande maioria que a polícia não investigou sequer o companheiro do lado que falava, olha, o fulano era morador de rua, estava aqui, e o policial civil escrevia no boletim de ocorrência. Não tem informações suficientes para conseguir seguir a investigação. Então, dos 276 laudos cadavéricos de mortes violentas, que a gente sabe que é o que chega no IML, que deveriam todas ter uma investigação policial, apenas 4 inquéritos foram avante. Então, só para dizer que o que eu acho que ainda falta avançar muito, e por isso é tão importante a gente ter esse debate, mas trazer outros públicos para esse debate, é trazer essa questão mesmo das relações raciais, falar que a seletividade penal, hoje, durante a manhã, falou-se nos protestos de junho, não falou de um caso emblemático, Rafael Braga Vieira, um morador de rua negro, preso no Rio de Janeiro, foi a única pessoa condenada. E ele foi condenado antes mesmo de ser julgado. Por quê? Ele foi preso no dia 20 de junho, numa grande manifestação que teve no Rio de Janeiro. Ele tinha Ele portava 2 garrafas plásticas, uma com um pouco de álcool, outra com pinho-sol, e falaram que ele portava coquetel Molotov. Só que o juiz disse isso 3 meses antes de ter pronto o laudo do Esquadrão Antibomba. Então, para falar de seletividade, eu acho, penal, para falar de direito à cidade, para falar dessa periferia que é sempre o outro, eu acho que a gente tem que pensar e fazer, acho que um exame de consciência e de autoquestionamento. A gente tem que se posicionar, falar de onde a gente veio e falar que tipo é esse de pesquisa que a gente também está criando. Porque sempre falar do outro como o outro que está longe de nós, é isso que vocês falaram. A gente tem essas políticas genocidas que acabam matando, mas um público muito claro
e que tem que ser dito, são os jovens negros da periferia e mulheres negras da periferia. Então, só para não continuar falando, desculpa, eu queria também chamar todos no Facebook, tem uma moção de repúdio ao que fizeram com uma obra de arte aqui, que é a obra de arte do Mulheres Criando, da Bolívia, que a gerência aqui da Bienal colocou uma placa dizendo que era uma instalação imprópria para menores de 18 anos. E eu quero dizer, novamente, que pode ser imprópria para as meninas que estão em Pinheiros, ou sei lá, e quem não sabe o que é Sapopemba. Para quem sabe o que é Sapopemba, anda todo dia naquela região, sabe que as meninas engravidam muito antes dos 18 anos. Então, a gente tem que parar de hipocrisia, tem que falar de aborto, e é um absurdo uma Bienal dessa colocar que é impróprio para menores de 18 anos uma obra para discutir aborto. Era isso. Muito obrigada a você. É o meu? É esse? Não. Ah, tá. Gabriel? Não, tá, peraí. Oi, Gabriel. A gente vamos trocar figurinha, mas desde o momento que eu ressalvo que foram mais de 600, a gente já arredonda que a gente não tem esse numeral. Foi uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, né? Não foi o Conecta. O Conecta, a pesquisa dele foram 532 pessoas. Mas a gente sabe que tem ciência, a gente sabe que foram muito mais, porque o governo do Estado de São Paulo ele autorizou os exames, os enterros coletivo nessas valas comum, que não é diferente das valas do cemitério de Perus, a qual a gente mostramos no filme Apelo. Quando a gente fala de indigente, a gente estamos falando de indigente entre aspas. Quando nós fizemos o filme Apelo, a segunda diária, que foram 2 diárias, na segunda diária, nós vimos enterro coletivo vindo do Hospital das Clínicas, com os caixões com nomes. Eles estavam identificados. Foi assustador. Para mim, como mãe de vítima, foi assustador. E também com a equipe total, como a Clara também, na primeira diária. Foi difícil. Eu caí de cama, fiquei 3 dias de cama, porque a gente vimos que tanto as vítimas dos enterros coletivos, em 5 minutos se enterrou 20 pessoas, e foram colocados para identificar um pedaço de uma estaca de uma madeira com um numeral. A gente tinha necessidade. Esse filme, o Apelo, não é mera coincidência o nome. A Clara foi muito feliz na pesquisa, e a gente também sofremos, tipo, entre aspas, uma represária dentro do cemitério. Como também nós sofremos uma represária por parte da comunicação da Veja. A gente tem que deixar bem claro que a Veja fez perguntas imoral para a comunicação da Bienal. Perguntando para a Clara, a gente tem que colocar essas perguntas agora, porque é um processo que a gente vai pensar, mas nós pensamos antes de responder. Como que a Clara me conheceu? Já me criminalizando. Afirmando que meu filho era do PCC, com 8 anos na carteira fichada. E perguntando quem foi que autorizou a filmagem dentro do cemitério, que agora está proibida. Nós vamos se alinhar com a Comissão da Verdade
nós vamos se juntar com a Comissão de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, porque esse material é rico, e nós temos que se juntar para dizer um basta nesse Estado fascista, porque nos crimes de maio, eles enterraram vários jovens, os pais estão procurando os filhos, e o que de herança que esse Estado deu para as mães, nós perdemos 3 mães com câncer, nós estamos com a mãe em santo em estado terminal. Eu só não caí porque eu me alimento da minha luta. Senão eu tinha caído. E tem várias mães de maio, porque esse Estado é produtor de mãe de maio e o Brasil é produtor de mãe de maio. Foi bem dito para a presidente Dilma, quando eu recebi o prêmio no final de 2012 e 2013. Mas nós vimos também no estado de São Paulo a repetição dos crimes de maio continuado. Em 2012, no final de 2012 e no começo de 2013. Esse mesmo numeral. Agora, que polícia é essa? Que combate ao tráfico é esse? Quem é esse tráfico? A gente tem que deixar essa reflexão. Porque não se combate o tráfico matando seres humanos. Não existe pena de morte no nosso país, mas existe decretada pela instituição policial. E quando a gente vê que estão pedindo o militarismo de volta, esse retrocesso, é a gente pensar 300 vezes que sanidade é essa do povo brasileiro. É sanidade. Então, a gente tem que colocar em discussões, essa aí é um alimento, as discussões, os debates é um alimento. E os curadores estão de parabéns pelo esse debate. É isso. Antes de mais nada, eu também quero agradecer aos que se empenharam em me tirar lá do mato, lá da floresta, que agora já é inverno na região norte, e tem lugar que só se sai a pé ou de canoa, que a chuva já começou, e que bom que indígenas, seja eu, seja outros, venham a estar em espaços como esse. A minha aldeia de origem é a aldeia Jaguapiru, no município de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Mas eu moro em 2 aldeias. Nessa é onde é o foco da violência. E moro em outra aldeia guarani no estado do Pará, no município de Rondon do Pará. O nome da aldeia é Tecoapuiaú. Aos que, de repente, sentirem o prazer e o desejo de comer um peixe assado, as portas da minha casa estão abertas. Aliás, nem porta tem. E respondendo a sua pergunta, de fato, a terra para nós ela tem um outro significado. Para nós, a terra é uma mulher. Ela é mãe. Então, se ela é minha mãe, como é que eu vou vender a minha mãe? Que preço tem uma mãe? Embora tem muita gente que venda, né? Mas quanto vale uma mãe? Aquela que me criou, aquela que me alimenta, aquela que me dá esperança de vida todos os dias, aquela que permite com que eu esteja vivo e possa alimentar minha família e possa ver a comunidade crescendo, ela que sempre alimenta, ela que sempre cuida, ela que está sempre ali respondendo. E como ela é um ser humano, ela é uma mulher, ela também adoece. Por que é que eu, se ela é que é a responsável pela minha vida, eu vou provocar ou praticar atos que vão trazer, de repente, uma doença? Ou eu vou machucá-la, ou eu vou feri-la? Por que é que eu vou fazer isso com aquela que sustenta a minha vida? Então, o sentido da terra para nós é filial, é maternal. Ela é minha mãe, eu sou filho. Eu é que tenho que tomar todas as providências para que ela continue viva. De outra forma, ela vai morrendo. E nós acreditamos que quando nós paramos de cuidar dela, Deus, Nyanderu, vem e tira o espírito de vida dela.
Se esse espírito de vida vai, a nossa vida acabou. Então essa é uma razão de nós entendermos que a terra é mãe. E a casa não é o espaço físico, é todo o espaço da terra onde nós caçamos, pescamos, procuramos remédios, frutas, todos os alimentos. Ali é a nossa casa. O prédio, com as madeirinhas fincadas e as palhas, é só um local a mais para estar ali em contato com a mãe natureza. Eu posso construir em qualquer lugar dentro daquele espaço, daquela terra, ali é minha casa. Todo aquele espaço é minha casa. Responder a pergunta do Bruno. Primeiro, agradecer a ele como educador. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho na Bienal e eu vejo o educador parando na frente do trabalho e a pessoa se dedicando a explicar e a comentar e a ouvir as pessoas, os comentários, as pessoas batendo foto. É bem gratificante para mim. E assim, a minha relação com a imagem em Belém, por exemplo, é bem diferente do trabalho que eu propus para a Bienal. A Bienal me convidou para propor um trabalho e eu, digamos que eu usei a fazer algo diferente do que eu faço lá, onde eu propus mostrar a situação dessas pessoas. Eu escolhi pessoas sem camisa, com os braços para trás, provavelmente algemados, numa postura acuada, mas alguns mais ferozes, enfim, digamos assim. Mas falei de uma forma mais didática de algo que eu não falo. A minha relação com essa imagem, ela é muito mais, digamos assim, romântica, muito mais humana. Eu faço recortes nas matérias e tiro isso aqui das pessoas. E uma imagem de alguém que está acuado, que está preso, que está passando por um momento de fragilidade, se propõe na cidade como uma grande imagem, um estandarte gigante de alguém que é vitorioso, que está ali maior do que os transeuntes, em que as pessoas olham para ele de baixo para cima. É uma outra imagem. E quando as pessoas reconhecem um ou outro, como foi o caso daqui, eles gostam. Tipo, pessoas que são envolvidas com situações criminosas, poucos casos que eu já soube, eles acharam legal, porque assim, o cara está dando uma moral para a gente. É diferente das pessoas que, se eu pintasse isso aqui na cidade, eu ia dizer a mesma coisa. O cara está delatando algum tipo de situação. Não é a minha intenção e não é o que eu faço, assim. Mas que legal que houve essa situação. Thank you all for coming. Don't forget the movie at 7. Please stay and see the movie as well. And thank you for coming and listening to all us. Thank you. And a second applause for our translators. Thank you.